Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, quarta-feira, né? Com certeza, mais um dia que eu espero que você tenha vivido da melhor maneira possível. Você já sabe, pílula noturna, para quem está chegando agora, nosso bate-bola do bem, né? Você pode perguntar, mandar seus questionamentos. É fácil, entra lá no site Instituto Namastê www.ecoagro.com.br e aí você manda a sua pergunta aqui para a gente. Meus amigos, hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante que foi nos endereçada, que na verdade é até curioso que a pessoa não colocou o nome, né? A gente não recebeu, mas a pergunta é muito boa e eu queria compartilhar ela aqui com vocês, que diz assim: Ricardo, você fala muito sobre a lei de causa e efeito, fala muito que nada acontece por acaso. Mas se nada acontece por acaso, então por que que a gente deve se esforçar para conseguir alguma coisa? As coisas não estão já determinadas? Não, claro que não. Pergunta muito boa, porque essa é uma dúvida muito comum. Não, claro que não. Gente, vamos entender isso direitinho. Existem acontecimentos na nossa existência que estão pré-determinados, né? São os acontecimentos, digamos, kármicos, situações que nós vamos vivenciar pela necessidade de algo que foi gerado no passado distante. Então, vamos supor que esteja pré-determinado, que eu vou reencarnar com o João como meu pai e a Maria como minha mãe, entendeu? Ok, eu reencarnei, são meus pais. Pode estar até pré-determinado que aos 5 anos eu vou ter uma dificuldade motora, ou que eu está pré-determinado que meus pais, em determinado momento, vão ter facilidades financeiras e que eu vou crescer nesse meio, ou então que eu vou passar por dificuldades financeiras. Por que essa pré-determinação? Algo no passado foi feito, cuja necessidade de ajuste perante a lei divina ou de aprendizagem da minha alma faz com que eu atraia essas circunstâncias. Por isso se fala que nada acontece por acaso. Entretanto, boa parte de muitas situações da nossa existência nós modificamos o tempo todo. E em algumas situações, até dicas de passagem, até algumas questões kármicas. Né? Tem coisas que não tem como mudar. Por exemplo, você reencarnou, sua mãe desencarnou no parto. Isso não vai ter jeito. Você vai ter uma boa drasta, né? Não vai dar uma madrasta, mas você não vai ter sua mãe biológica de volta na mesma existência. Então tem coisas que não voltam, mas muitas situações que tendiam a ser kármicas podem ser aliviadas, sabe? Em algum momento você perderia o braço, de repente, abre aspas, você só perde o dedo, ou talvez nem perca parte do corpo nenhum, em nenhum acidente, porque a causa, talvez, desse problema tenha sido extirpada. Então, tudo isso acontece quando, gente, que é o mais importante, quando nós tomamos consciência de usar o nosso livre-arbítrio da maneira adequada. Lembre-se, você é co-criador da existência. Muita gente não entende essa realidade. A gente simplesmente age, pensa, sente e ignora que o universo responde a nossos pensamentos, às palavras, às ações, aos sentimentos. Então, quando você se alinha com a vida que você quer, você trabalha da maneira desejada, automaticamente você começa a agregar energias muito positivas, meus amigos, ao seu redor e, naturalmente, o próprio mecanismo de criação, né, do universo, que é perfeito. Allan Kardec explica isso tão bem no livro A Gênesis, no capítulo 14. Nós atraímos tudo que está imerso no fluido cósmico universal e muitas vezes podemos materializar situações, sim. Aliás, podemos, a gente faz isso o tempo todo. Só que como existe um intervalo nessa criação, a gente se esquece dessa questão. Mas o tempo todo a gente está criando coisas boas e não tão boas assim. Então, resumo dessa história toda, com certeza nada acontece por acaso, porque qualquer coisa que aconteça agora tem um motivo. Não é? Independente de qual seja, o nosso livre-arbítrio bem utilizado, mal utilizado. Por isso que a consciência, né, das nossas escolhas deve ser muito bem trabalhada. Uma segunda pergunta nessa linha da Silvana Gouveia é o seguinte: Ricardo, por que é que muitas vezes eu penso em algo e ainda assim essa situação não acontece? Você não nos disse que quando pensamos em algo com força é possível atrair as coisas? Ô, Silvana, na verdade não sou eu que disse, né? Isso é uma lei divina. A gente está só repetindo. Mas não é assim que funciona, né? Ou se fosse assim. Gente, pensa comigo. Você já imaginou se tudo que você pensasse, Silvana, se materializasse? Ia ser um problema, você não acha, não? Se todas as coisas que viessem na nossa mente de cara se materializassem, olha o problema que ia ser. Porque tem muita coisa que a gente pensa que são bobagens, não é não? Muitas coisas erradas que a gente pensa. Já pensou se tudo se materializasse de imediato?
Então não é assim. As próprias leis do universo regulamentam esse processo, né? Nós, quando nos alinhamos com a lei divina e produzimos através do correto pensar continuamente, principalmente do correto sentir, que é um sentir como se a gente já tivesse alcançado um determinado meta, objetivo, e isso a gente faz durante um tempo, né, um tempo profundo, e a gente esquece desse processo. Então, assim, a gente faz tudo errado, né? Porque a maioria das pessoas não pensa, quando pensa, não sente, quando se sente com a meta alcançada é por 2 minutos de visualização, e quando consegue fazer isso todos os dias, se visualizando com a meta alcançada por 5, 10 minutos, a pessoa fica se cobrando. Não, que droga, até agora não aconteceu nada. Não, que porcaria. É assim que as pessoas falam, né? Não aconteceu nada. Então, na verdade, você está emitindo a vibração de miséria e de desconfiança, que ela é muito mais forte do que a visualização que você está emitindo. Percebe que o vício está na origem? Agora, observa pessoas que fazem a parte delas. Elas visualizam, sonham o que desejam e vão trabalhar, entende? Vão fazer aquilo que lhes cabe. Resultado, o universo manda as, abre aspas, coincidências, que de coincidência não tem nada. É só o retorno da energia gerada pela pessoa, com o livre-arbítrio dela, com o esforço dela, com o trabalho que ela está fazendo. Você pode ter certeza, Silvana e meus amigos, que tudo que nós estamos de alguma forma vivenciando hoje, de uma maneira ou outra a gente atraiu. Eu sei que não é fácil entender e até aceitar essa realidade quando a gente vive uma situação difícil, né? Imagina, violência, pessoas difíceis do nosso lado no lar, carência financeira, problema de saúde. É muito ruim a gente ter que acreditar, eu atraí isso? Não, eu não atraí nada disso não. Por isso que a imortalidade é importante. Se você não entender a imortalidade da alma, não compreender a reencarnação, você vai continuar com essa sensação de injustiça. Ela existe porque a gente não acredita na reencarnação, muitas pessoas pelo menos, ou não entendem as leis kármicas. Por isso que a vida, por incrível que pareça, meus amigos, é uma grande escola de aprendizagem para a alma. Mesmo as maiores injustiças humanas, que logicamente hão de ser corrigidas cedo ou tarde pela lei divina, né? Elas de alguma maneira fazem justiça às necessidades da nossa alma. Lembra de uma fala de Jesus? O escândalo é necessário, mas ai da mão de quem vem. O que isso quer dizer? As situações difíceis são necessárias para que a aprendizagem ainda ocorra na Terra. Mas claro que aquele que as produza é responsável pelos equívocos que está produzindo. Eu sei que às vezes não é muito claro, mas devagarzinho a gente vai entendendo e chegando lá. Para isso, leia o Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Allan Kardec explicou esses preceitos muito bem. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando, hein? Falta um dia, amanhã à noite, às 8 horas, temos a nossa palestra online, como se libertar da depressão e da ansiedade. Não sei se esse é um problema que você passa ou alguém que você conhece, né? Está passando, mas acho que vale a pena você participar. E tem um detalhe legal, para estimular, gente, quem for participar mesmo, porque às vezes a pessoa se inscreve e não participa. Quem for participar ao vivo, todo mundo que participar ao vivo, nós vamos liberar partes do nosso curso, né, um trechozinho muito legal da nossa aula sobre emoções, sobre inteligência emocional, do nosso curso Inteligência Emocional para vocês, só para quem estiver presente amanhã. Então, acho que vale a pena você se organizar e participar assim. Primeiro se inscreve, né, o link está aqui na descrição do e-mail, e depois você participar. Tá certo? Fica com Deus então, luz e paz. Você já sabe. Até breve! Até muito, muito breve!